Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez o presbítero Renato da Igreja Brasil para Cristo de Formosa. Venho estudar com os irmãos o capítulo 9 do Evangelho de Marcos. E já temos uma informação maravilhosa por parte do evangelista de que Jesus toma 3 dos seus mais considerados discípulos, apesar de ele não fazer acepção de pessoas. Ele tem 3 discípulos a quem ele revela coisas que ele não revela aos demais discípulos. E esses discípulos são Pedro, Tiago e João, os quais ele leva consigo à parte, a um alto monte, e diante deles ele transfigura a sua aparência humana na sua aparência divina. O evangelista Marcos nos diz que a partir daquele momento em que Jesus vai se transfigurar, as suas vestes tornam-se resplandecentes, mais resplandecentes do que o sol, e ficam sobremodo brancas como nenhum lavandeiro na terra jamais as poderia alvejar. Os discípulos ali já com certeza vislumbrados com todo aquele acontecimento maravilhoso, ainda aparecem Moisés e Elias, as figuras mais emblemáticas do Velho Testamento, e falam com Jesus ali. E os discípulos, vendo toda aquela situação, eles ficam maravilhados, de tal modo que Pedro olha e diz: Senhor, mestre, é bom que nós estejamos aqui. Façamos uma tenda para ti, uma tenda para Moisés e uma tenda para Elias. Pedro achou que Jesus necessitaria de uma tenda para permanecer ali em cima do monte. Pedro não queria mais sair daquele monte por ver algo tão glorioso. E ele achou até que ficaria por ali muitos dias com Jesus, ao ponto de propor que fabricassem 3 tendas. Ele não queria sair de perto de Jesus e queria ter mais tempo com Moisés e com Elias. Mas o evangelista Marcos nos diz que Pedro não sabia o que é que ele estava dizendo, porque ele estava sobremodo aterrado por causa daquela grande revelação. E Deus permite que Elias e Moisés sejam apresentados ali diante dos discípulos, juntamente com Jesus no Monte da Transfiguração, para mostrar que eles representam as 2 coisas mais importantes das Escrituras. Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. E a palavra nos ensina que Cristo ele veio para cumprir toda a lei e também cumprir tudo aquilo que foi dito pelos profetas. Naquele momento, os 2 estão testemunhando de que tanto aquilo que foi dito na lei quanto aquilo que foi dito pelos profetas se resumem na pessoa de Jesus. E por isso era necessário que ele se apresentasse naquele local. De repente vem uma grande nuvem dos céus e encobre eles com toda a sua sombra. E sai uma voz gloriosa daquela nuvem e diz: Este é o meu Filho amado, a ele escutai. Esta mesma voz, meus amados, é ouvida lá no capítulo 1, versículo 10 deste mesmo Evangelho de Marcos, quando a palavra nos diz que Marcos, ele nos traz uma revelação que logo Jesus, ao sair da água, viu os céus se rasgarem e o Espírito descendo como pomba sobre ele, e então foi ouvida uma voz do céu dizendo: Tu és o meu Filho amado, em ti eu me alegro. E agora os irmãos vão observar também que lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, Moisés diz a todos os filhos de Israel aquilo que estava justamente cumprindo naquele momento. Ele diz assim: olha, o Senhor vosso Deus vos levantará um outro profeta semelhante a mim, e a ele vocês ouvirão. Aquela profecia profetizada por Moisés estava se cumprindo ali no Monte da Transfiguração. Depois deste momento maravilhoso, Pedro, Tiago e João descem totalmente entusiasmados daquele monte com o Senhor Jesus. E Marcos nos diz que ao descerem do monte, Jesus ordena aos seus discípulos ali, Pedro, Tiago e João, que não divulgassem as coisas que eles tinham visto até o dia em que ele ressuscitasse dentre os mortos. E eles guardaram aquela recomendação, perguntando uns aos outros o que seria ressuscitar dentre os mortos.
Os discípulos ainda não tinham essa noção do que significava ressuscitar dentre os mortos. Eles, descendo do monte, eles interrogam a Jesus dizendo: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Eles imaginaram naquele momento que Elias havia ressuscitado, quando Jesus fala sobre ressurreição. Mas Jesus explica para eles o seguinte, que aquilo era de fato uma visão que eles estavam vendo, que Elias e que Moisés, que eles foram levados àquele evento naquele momento, justamente para testificar para os discípulos que ele era de fato o Filho de Deus. E Jesus vai dizer o seguinte: olha, na verdade, Elias, vindo o primeiro, ele restaurará todas as coisas, como está escrito. Ele diz: eu, porém, vos digo que Elias já veio e fizeram dele tudo quanto quiseram, como a seu respeito já estava escrito. Os apóstolos aí com certeza se lembraram da profecia do profeta Malaquias, lá no capítulo 4, versículo 5 e versículo 6, quando Deus profetiza por meio de Malaquias, dizendo: eis que eu enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E entre uma conversa e outra, falando sobre Elias, falando sobre a lei, falando sobre o que significava a ressurreição, os discípulos vão descendo ali do monte juntamente com Jesus, e eles logo se deparam com uma numerosa multidão, e os escribas e fariseus ao redor discutia com toda aquela multidão. E logo aquela multidão, ao ver Jesus, fica tomada de surpresa e corre para ele e começa a cumprimentá-lo. Então, Jesus começou a interpelar os escribas, o que é que eles discutiam entre eles. E ali sai um homem de entre a multidão e diz: mestre, eu trouxe-te o meu filho possesso de um espírito imundo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Eu roguei aos teus discípulos para que o expelisse e eles não puderam. Notem os irmãos que os discípulos ficaram embaixo antes de Jesus subir para o Monte da Transfiguração, e uma multidão já estava ali ao pé do monte aguardando o retorno de Jesus, e somente Pedro, Tiago e João sobem àquele monte, e quando eles voltam, Jesus se depara com uma situação complexa, em que os discípulos não estavam conseguindo expulsar um espírito maligno que afligia o filho de um determinado homem. E Jesus olha para os discípulos e diz o seguinte: ó geração incrédula, até quando vos sofrerei? Até quando estarei convosco? Trazei-me o menino até aqui. E trouxeram-lhe o menino, e quando o espírito viu a Jesus, imediatamente ele se agitou com violência, e caindo por terra, ele contorcia-se espumando. E Jesus perguntou ao pai do menino quanto tempo aquele menino estava daquela forma. O pai responde que desde a sua infância. E aquele homem disse para Jesus que muitas vezes aquele espírito pegava seu filho e lançava-o no fogo, lançava-o no chão e fazia com que ele sofresse de uma forma muito lastimável. Aquele pai olha para Jesus e disse: se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus vira para aquele homem diante de tamanha incredulidade. Acredito eu que foi a incredulidade, na verdade, às vezes, daquele homem que atrapalhou o processo de libertação do filho, que o próprio Jesus, quando chega diante dele, ele vendo que Jesus era ali de fato aquele que realizava grandes milagres, ainda duvida do próprio Jesus. Ele já havia duvidado dos discípulos e agora estava duvidando de Jesus. Se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos ajuda. Jesus se admira com aquela incredulidade do homem e pergunta para ele: se tu podes, tudo é possível àquele que crê. Jesus diz lá no Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 40, se creres, verás a glória de Deus. Para que o homem consiga alcançar as bênçãos de Deus, ele tem que crer na palavra de Deus pessoalmente, não duvidando. Ele deve pedir com fé. E aquele homem não soube orar ao Senhor. Ele foi orar a Jesus duvidando da capacidade de Jesus. Lá na carta de Tiago, Tiago vai dizer no capítulo 4, versículo 2 e 3, ele diz: nada tendes porque não pedis.
pedis e não recebeis, porque pedis mal. Tem muitas pessoas que perdem a bênção por causa da incredulidade. E a incredulidade é uma das coisas que Deus mais abomina, que Deus mais detesta. Ele fez com que toda aquela geração dos filhos de Israel perecessem por causa da incredulidade, porque o povo de Israel não confiou nele quando ele disse que os levaria para a terra prometida. Somente Josué e Calebe entraram na terra prometida porque acreditaram no Senhor e glorificaram o nome do Senhor. E o pai desse menino, nesse exato momento ali, ele quase perde a bênção porque ele não soube confiar em Jesus. Jesus, olhando para aquele homem, diz: olha, se tu podes, tudo é possível àquele que crê. E aquele pai desesperado vira para Jesus e diz: eu creio, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. E diante daquele pedido do pai que estava ali, totalmente debilitado pela fraqueza e pela falta de fé, Jesus se compadece daquele homem e vendo que a multidão concorria sobremaneira para aquele local, ele repreendeu o espírito imundo e disse-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais torne a ele. E aquele espírito saiu daquele jovem e Jesus o tomou pela mão, o segurou e o levantou e o entregou aos seus pais. Quando seus discípulos chegam em particular, eles perguntam a Jesus por que é que eles não conseguiram expulsar aquele espírito maligno. E Jesus, ele disse para eles que esta casta de demônios, ela não pode ser expulsa, ela não pode ser expelida, senão por meio de jejum e oração. E nós sabemos, irmãos, que todos os discípulos dos fariseus, os discípulos de João Batista jejuavam, mas somente os discípulos de Jesus não jejuavam, eles apenas oravam com o Senhor. E a partir do momento em que Jesus ressuscitou, é que eles passaram a jejuar e que eles passaram a ter uma vida mais constante de jejum e oração. Tanto é que os escribas e fariseus disseram: por que nós e os discípulos de João jejuamos muitas vezes e os seus discípulos não jejuam? E o Senhor Jesus vai dizer para eles: olha, podem porventura os convidados para as bodas jejuarem enquanto está com ele o noivo? Dias então virá em que lhes será tirado o noivo, aí então eles jejuarão. O próprio Jesus disse que não teria necessidade deles jejuarem, porque a presença da glória, do poder de Deus estava junto com eles, que é o próprio Jesus, o Filho de Deus. Mas quando Jesus foi assunto aos céus, os discípulos passaram a ter uma vida dedicada ao jejum e oração. Jesus nos ensina que se os seus discípulos quiserem receber alguma bênção, tem que haver um sacrifício, tem que haver muita dedicação, muito jejum e muita oração. Aí agora, partindo dali, Jesus passava pela Galileia, não querendo que ninguém o soubesse, porque ele estava ali no momento de intimidade, ensinando aos seus discípulos, dizendo que o Filho do Homem seria entregue nas mãos dos homens, que eles o matariam, mas em 3 dias depois da sua morte, ele ressuscitaria. Eles, contudo, ainda assim voltaram a interrogá-lo, meus amados, acerca do que seria a ressurreição, porque eles não compreendiam isso. E lembrando-se dali do monte da transfiguração, Pedro, Tiago e João, distraídos um pouco ali por causa daquele episódio da multidão, eles não contaram o espetáculo que havia acontecido lá no monte. Aí eles começam a se gabar diante dos discípulos ali, e eles começaram a interrogar entre eles no caminho sobre quem seria o maior no reino dos céus. Jesus, assentando-se, chamou os 12 e disse: se alguém entre vocês quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E ele manda trazer uma criança, tirando-a no meio deles, toma aquela criança nos braços e diz-lhes: olha, qualquer que receber uma criança como esta em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Jesus disse que se o homem quiser entrar no reino dos céus, ele deve se converter e se tornar como criança, porque criança é inocente, criança não tem vaidade, criança não se gaba de privilégios,
E os discípulos ali estavam totalmente empolgados, entusiasmados, porque foram somente os três, Pedro, Tiago e João, que foram levados para o Monte da Transfiguração, e eles descem ali querendo ser os mais importantes por causa, em relação aos demais discípulos, por causa da grande revelação que eles tiveram. Só que Jesus já havia determinado a Pedro, Tiago e João que eles não deveriam contar a ninguém. E acredito eu que nem mesmo aos demais discípulos sobre o que havia acontecido. E eles mantiveram esse segredo, mas perderam a humildade por causa da grandiosa revelação. E agora nós vamos ver, meus amados, que Cristo ele vai nos falar que os discípulos, vendo um homem ali que estava fazendo um milagre em nome do Senhor Jesus, estava orando e expulsando demônios em nome do Senhor Jesus, eles queriam repreender aquele homem, dizendo: olha, nós vimos um homem expulsando demônios e nós lhe proibimos. E Jesus disse: olha, não lhe proibais, porque não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo depois saia falando mal de mim. Jesus quebrou todo tipo de preconceito, todo tipo de isolamento e diz que todas as pessoas que quiserem trabalhar em seu nome serão bem-vindas. No céu não haverá placa de igreja, no céu não haverá nenhuma divisão denominacional ou congregacional. E Jesus, com isso, prega aos discípulos a verdadeira necessidade do amor. Ele fala também acerca dos tropeços, que ele diz que é melhor que, se for para fazer escandalizar um dos seus pequeninos que creem no seu nome, melhor seria que os seus discípulos pendurassem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar. E ele ordena e ele orienta os seus discípulos dizendo: olha, se a tua mão te faz tropeçar, corta a tua mão e lança-a de ti, pois é melhor você entrar na vida faltando uma mão do que tendo as duas ires para o fogo do inferno, onde o fogo nunca se apaga e o seu verme nunca morre. Ele diz mais: e se o teu pé te fizer tropeçar, corta-o e lança-o para longe de ti, porque é muito melhor você entrar na vida eterna aleijado do que tendo os dois pés ires para o fogo do inferno. E ele diz mais: se um dos teus olhos te fizer tropeçar, arranca-o, porque é melhor entrares no reino de Deus cego, tendo um dos olhos só, do que tendo os dois olhos seres lançado no fogo do inferno. Jesus estava explicando que os discípulos não poderiam causar nenhum tropeço para o reino de Deus, e que tudo aquilo na sua vida que fosse obra ou espécie de obstáculo para o crescimento do reino de Deus, eles deveriam suprimir para que eles não atrapalhassem e não colocassem impedimento ao crescimento do Evangelho. E muitas pessoas, por causa do orgulho, muitas pessoas por causa da vaidade, por causa da soberba, por causa de brigas denominacionais, eles estão aí impedindo que as pessoas cheguem até Jesus. E Jesus já disse muito bem que seria melhor que se atasse uma pedra de moinho sobre o pescoço e precipitasse ao mar, do que fazer um dos pequeninos filhos de Jesus se escandalizar. E é por último que agora o Senhor Jesus diz que cada um será salgado com fogo. Ele diz que bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como se lhe restaurar o sabor? E ele diz: tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Lá em Hebreus 12:14, o Senhor orienta o apóstolo escritor aos Hebreus nos dizer o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, pois sem a qual ninguém verá o Senhor. Meus amados, Deus vos abençoe em nome de Jesus. Finalizo aqui nosso estudo e que nós possamos nos ver então numa nova oportunidade. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e que todos possam ter aproveitado o máximo dessa lição que nós trouxemos para os irmãos neste exato momento. Deus os abençoe em nome de Jesus.